Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e nós vamos para o nosso terceiro devocional dessa semana de Páscoa. Deus abençoe a todos. Vamos começar aqui? A nossa meditação hoje é em Mateus 27. Vamos meditar entre os versículos 11 e o versículo 26. A ideia é que nós pensemos um pouquinho no momento do julgamento de Cristo diante de Pilatos e quais as implicações práticas disso para nossas vidas. Vamos lá? Não vamos ler o texto todo, né? É um texto longo, nós temos um tempinho curto aqui de devocional. Então eu gostaria de começar lendo Mateus 27, do 11 ao 14. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Nada ouves? Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus respondeu. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Então, nesse texto aqui, que vai do versículo 11 até o versículo 26 do capítulo 27 de Mateus, nós percebemos aí uma narrativa que vai ter três grandes momentos, né? O primeiro momento desse trecho narrativo é a declaração da soberania ou do reinado de Cristo. Cristo se declara como rei e tem esse reinado, de certa forma, até confirmado por Pilatos. No segundo momento, né, nós vemos aí o povo tomando uma escolha entre se submeter ao reinado de Cristo ou soltar Barrabás. Veja que uma coisa não poderia ser feita junto com a outra. Você necessariamente tem que tomar uma escolha em detrimento da outra opção. E aí, por fim, nós vemos aí no terceiro momento desse trecho narrativo o povo tomando uma decisão consciente do que estava fazendo. O povo decidiu agir daquela forma e sabia das consequências e ainda assim preferiu fazer isso. Pensando nesse primeiro trechinho que nós acabamos de ler, nós vemos aí a declaração da soberania de Cristo, a declaração do reinado de Cristo. Pilatos se coloca diante do Senhor Jesus Cristo e pergunta se ele é o rei dos judeus. Jesus responde da seguinte forma: olha, você está dizendo isso é verdade, você está certo, eu sou o rei dos judeus. Mas a forma como Jesus responde dá a entender, especialmente o silêncio, né, depois de todas as acusações, dá a entender que Jesus transpareceu, Jesus mostrou nesse momento que o reinado dele era de uma natureza diferente do reinado de Pilatos, ou melhor, do reinado romano, né, do Império Romano e do governo de Pilatos. Jesus tinha um reinado, uma esfera de soberania que era infinitamente superior em todos os aspectos a todos os reinos terrenos. Então, quando Pilatos pergunta para Cristo se ele é o rei judeu, Jesus não nega, mas ainda assim não faz um grande discurso político dizendo: olha, eu sou o rei e Roma vai se lançar aos meus pés. Não foi nada disso. Jesus mostra ali que existe um reinado, e o reinado no qual ele é o rei. E a questão é, você pode se submeter ao rei ou não. A partir do momento em que Jesus se declara rei e apresenta o seu reinado diante dos homens, os homens necessariamente têm que se posicionar. Não existe neutralidade, não existe como o homem fugir disso. E é por isso que entre os versículos 15 e 23 nós vemos esse ponto alto desse trecho, que é o momento em que o povo, ao invés de escolher libertar Cristo, escolhe libertar Barrabás. Ora, Pilatos sabia que Cristo não era culpado. Pilatos sabia que Cristo era justo. Ele foi alertado até pela mulher dele: olha, não condene esse justo. Eu fiquei aterrorizado essa noite, sei lá. Não sei se eles tinham conversado na noite anterior sobre Jesus Cristo, mas a verdade é que naquele momento ela tinha sonhado ali algumas coisas, tinha tido alguns pesadelos. Ela falou: olha, eu fiquei aterrorizado com a possibilidade de você condenar um justo. Não faça isso. E aí Pilatos, perspicaz, tenta encontrar uma saída que fosse politicamente viável. E essa saída então é tentar levar o povo a escolher a libertar Jesus ao invés de libertar Barrabás. Ele escolhe ali um criminoso famoso, alguém que as pessoas aparentemente deviam estar em uma certa repulsa, e fala: eu posso libertar Jesus ou eu posso libertar Barrabás, está nas suas mãos, vocês podem escolher. A liderança judaica, muito esperta e com uma influência muito grande,
incitou o povo a escolher a libertação de Barrabás, pedindo necessariamente a crucificação de Jesus Cristo. Irmãos, não existe neutralidade nessa vida. Da mesma forma que aquele povo está diante de uma decisão, e essa decisão era: liberte Barrabás ou se submeta ao reinado de Cristo. Se submeta a Cristo como rei ou mate a Cristo. Não existe uma possibilidade, não, eu tenho aqui uma convivência legal. Não. Ou você se submete a Cristo como rei, ou você rejeita a Cristo e odeia a Cristo. Aquele povo tomou essa decisão. Resolveu odiar a Cristo. Soltar Barrabás é impressionante o povo ter escolhido a soltura de Barrabás, conceder esse indulto a Barrabás, né? Não pela figura de Barrabás em si, mas pela figura de Cristo e da rejeição que o povo teve a submeter ao reinado de Cristo. Não existe neutralidade. O povo estava diante de uma decisão e tinha que escolher. E veja bem, o povo entendeu que não existia neutralidade, porque no terceiro momento dessa narrativa, entre os versículos 24 e 26, nós vemos Pilatos ali lavando as mãos, né, sendo bem político. Ele, olha, eu vou lavar as mãos, eu não quero que o sangue desse homem esteja sobre mim. E o povo falando, não, pode matar, que o sangue dele sabe que caia sobre nós e os nossos filhos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós estamos rejeitando o reinado de Cristo de maneira consciente e deliberada. Nós decidimos fazer assim. Então, irmãos, nós temos nesse momento aqui, nesse trechinho bem curto, uma realidade impressionante. Diante da morte e ressurreição de Cristo, diante da obra de Cristo na cruz, diante da realidade de Cristo revelada nas Escrituras, o homem não tem escolha. O homem precisa necessariamente se posicionar. Ou você ama a Cristo e se submete, e amar então significa se submeter ao reinado dele, ou você solta Barrabás. Ou você diz, não, eu odeio a Cristo e eu quero crucificá-lo. Eu odeio a Cristo e tudo que Cristo é. Eu odeio a Cristo e odeio a sua obra. Não existe neutralidade. A Páscoa vem para nos lembrar que não existe neutralidade. Não existe fazer meia-culpa, não existe andar na corda bamba. Ou você se submete a Cristo ou você é contra Cristo. Ou você está debaixo do reinado dele, com as leis dele. Ou você é um revolucionário que é contra as leis do Senhor. E é essa discussão que a Páscoa coloca diante de nós. Por quê? Porque a própria morte de Cristo é necessária, porque os homens deliberadamente rejeitaram a Cristo e falaram, não, que o sangue de Cristo, que o sangue desse justo, desse inocente, caia sobre as nossas costas e sobre os nossos filhos, os filhos de nossos filhos. Nós vamos pagar as consequências de odiar a Deus porque nós estamos decidindo fazer isso. O meu convite hoje, que é o convite na realidade das Escrituras, é: se submeta ao reinado de Cristo, ao invés de soltar Barrabás. E hoje, uma quinta-feira e véspera de feriado, né? Para alguns até tem um grande feriadão essa semana. Analise seu dia. Se você é uma pessoa que não ama o Senhor, não tem relacionamento nenhum com Ele, de repente é o momento de você dobrar os seus joelhos e orar e pensar: poxa, Cristo, eu quero me submeter ao seu reinado, eu não quero mais viver negando e odiando o Senhor e as suas leis. Agora, se você é alguém que já ama o Senhor, já tem uma caminhada com Ele, mas percebe que existem muitas áreas da sua vida que ainda não estão sob o reinado de Cristo, saiba que nessas áreas não está reinando uma neutralidade, está reinando um ódio ao Senhor. E você precisa se arrepender disso. A Páscoa nos convida a nos arrependermos, mas com uma certeza de que esses pecados dos quais nós vamos nos arrepender foram pagos por Cristo na cruz. E é por isso que a Páscoa, muito embora nos traga essa mensagem, essa necessidade de arrependimento, mostrando que nós somos culpados e não somos culpados pelo acaso, mas somos culpados porque nós deliberamos pecar. Essa Páscoa que nos mostra essa nossa realidade triste de depravação, também mostra a graça de Deus infinita em enviar Cristo para morrer no nosso lugar, satisfazer a ira de Deus na cruz e então nos libertar dos nossos pecados.
Esse é o convite das Escrituras para você, esse é o convite do Senhor para você. Se arrependa dos seus pecados, se submeta ao reinado de Cristo e não liberte o Barrabás. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado. Nos dê uma excelente manhã e um excelente restante de dia, Pai. Que a gente glorifique o teu nome ao longo desse dia, ao longo de todas as nossas vidas. Senhor, eu peço por aqueles que não te conhecem, que se submetam ao reinado de Cristo, Pai, se submetam à sua vontade e às suas leis, se arrependendo então dos seus pecados e confiando que na cruz existe redenção para esses pecados. Para aqueles que te conhecem e te amam, mas têm dificuldade em algumas áreas da vida para submeter essas áreas ao senhorio de Cristo, eu peço que o Senhor trate com esses corações, trate com o meu coração, Pai, trate com o coração dos meus irmãos, Pai, para que nós nos submetamos cada vez mais ao Senhor em todas as áreas de nossa vida. Cuida de nós, nos ajuda a amar a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.